Um Deus que nos conhece por completo, que nos conhece além do que somos na nossa aparência somente. Um Deus que conhece o nosso coração. A nossa vida é toda fruto do que nós somos por dentro. Então, se somos verdadeiros por dentro, é o que nós seremos aqui fora também. Se a realidade do que nós vivenciamos aqui dentro é um relacionamento com Deus, é isso que nós vamos expressar nas nossas atitudes, com as nossas palavras. O Evangelho nada mais é do que isso. É um relacionamento de Deus conosco dentro da abertura que nós damos para Ele. Deus nunca vai invadir o nosso coração e tomar o lugar, né, que Ele precisa tomar, não. Somos nós que rendemos o nosso coração, as áreas da nossa vida, para que Ele entre com a condição dEle, com a vida dEle e com tudo que nós necessitamos para poder viver aqui nessa terra. Essa semana foi uma semana bem diferente para mim, mas agora, no final da semana, eu compreendi muito bem tudo o que aconteceu. Nós tomamos a iniciativa, né, minha mãe, de fazer um encontro assim, para honrar a vida das pessoas que chegaram esse ano como patrocinadores do NAVE. Né? Você sabe muito bem que, desde o mês de abril, nós conseguimos ampliar o nosso atendimento para 300 crianças todos os dias, e isso muito fruto, né, da fidelidade de Deus, de já ter prometido para nós, né, de que chegariam pessoas que seriam participantes conosco nisso que Deus nos confiou. E minha mãe teve essa iniciativa, né, de fazer um encontro para honrar a vida deles, né, dessas pessoas. E acabou que foi alguns lugares que a gente olhou, não conseguimos, e acabou que determinou que seria na minha casa, né, esse encontro. Aí, durante a semana inteira, todos os dias da semana, eu estou vendo, acontecendo cada coisa, que chegou sexta-feira, eu pensei, gente, mas por que está acontecendo tudo isso, né? E depois do encontro ali na sexta-feira, eu compreendi muito bem, né? Porque tudo que nós fazemos dentro, sabendo muito bem que nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, existirá uma resistência muito grande do nosso inimigo. Então, se você está disposto a viver aqui nessa terra para obedecer a Deus e para cumprir o propósito que Ele tem específico na sua vida, esteja pronto, que você será resistido em todo o tempo. Mas a presença de Deus e a bondade de Deus e a fidelidade dEle com você será um lugar de força constante para a sua vida. Isso é o que o nosso Deus nos garante. E um dia eu vim aqui no NAVE, semana eu vim aqui na quarta e na quinta. Na hora que eu estava voltando para minha casa, Deus me falou com mais clareza isso. Só existe refrigério e renovo para a sua vida quando você anda no lugar de obediência àquilo que eu te falo para fazer aqui nessa terra. Então, às vezes, nós vivemos a nossa vida só nesse lugar, né, de está muito difícil, nossa, não consigo relacionar com ninguém mais, está difícil demais. Sem compreendermos que Deus quer abrir os nossos olhos para um lugar que nós podemos viver de obedecer a Ele. É disso que depende a nossa vida. Se você obedecer a Deus, você vai ter o refrigério, a força e o renovo que vem da presença de Deus para você. Aí você levanta no dia seguinte uma outra condição, na condição da força do seu Deus em você. E assim é a maneira como Deus quer que a gente viva as nossas vidas aqui nessa terra. Deus nos chamou para fazermos aqui nessa terra muito, muito mais do que somente sobreviver diante das nossas circunstâncias. Deus conta com as nossas vidas para proclamar um evangelho verdadeiro, vivido, que você realmente tem compaixão pela vida das pessoas, que não são somente palavras vazias, mas verdadeiramente, quando você olha para as pessoas, se compadecer e deixar que esse rio que foi cantado aqui flua através da sua vida. Mas esse rio tão puro da presença de Deus, ele não flui de uma vida onde a fonte está contaminada, onde está suja, onde o seu coração não está limpo por causa da presença desse Deus. Então é necessário cuidarmos do nosso coração. Do nosso coração é que procedem as saídas da nossa vida, para servir a nós em primeiro lugar, e depois as pessoas que Deus nos concede o privilégio de termos algum contato na nossa vida. Ontem eu fui
teve uma atividade, né, na escola do meu menino. E esse ano ele mudou de escola para um tipo de escola com um ambiente completamente diferente de todas as escolas que ele já teve até hoje, né? Ele está com 16 anos e essa escola é como se fosse quase uma faculdade, assim, o ambiente, né? E nessa atividade, né, os pais poderiam ir e os meninos apresentavam ali mais de 200 alunos em grupos mais ou menos de 5 em cada mesa. E eu fui primeiramente ali na mesa do Davi e depois fui em cada mesa daqueles adolescentes, né? E assim, o que eu posso dizer, né? Eu tenho 2 filhos, né, nessa idade e tenho visto, né, toda a condição de opressão desse mundo que nós vivemos hoje, numa condição tão quase desumana, né? Para as crianças que vão crescendo e depois se tornam, né, adolescentes, uma apelação tão grande, né, de deles serem aceitos, de tudo mais, de serem conforme um padrão aqui desse mundo. E à medida que eu fui, né, indo ali em cada mesa, ali uma compaixão de Deus muito grande, né, no meu coração por cada um daqueles adolescentes, né, vendo toda a condição, né, de tanta confusão na mente deles, né, e sem a presença de Deus, realmente existe um lugar de muita fraqueza, né, das pessoas serem tão facilmente influenciadas, né, e principalmente nessa idade. Mas Deus nos chama para nós o quê? Sermos luz nesse mundo, né? Para nós realmente nos importarmos com as pessoas, deixarmos de buscar o nosso Deus só por aquilo que Ele pode nos dar, para o nosso grupinho exclusivo da minha família, dos meus filhos, e buscar prosperidade e não sei o que mais, e começar a deixar o nosso Deus abrir os nossos olhos para o tipo de mundo que nós estamos aqui hoje e que a única esperança desse mundo é um evangelho realmente vivido por você e por mim. Não é só chegar e falar, vem para a minha igreja, vem para não sei o quê, vem compartilhar e fazer parte de só uma religião. Isso no mundo que nós vivemos hoje não é o suficiente mais. É necessária a realidade de um evangelho realmente que se importa com o outro, né? E um dia Deus falou comigo que o propósito de Deus nas nossas vidas sempre vai envolver pessoas. Sempre. E toda a obra do diabo nas nossas vidas, através do relacionamento com outras pessoas, é para ferir os nossos corações, de maneira que a gente não se importe mais com os outros, que o nosso coração se torne tão endurecido, que a primeira coisa que se manifesta é o orgulho, de nos acharmos melhor do que os outros, de nos acharmos porque vamos numa igreja que somos melhores do que todo mundo. Pelo contrário, quanto mais presença de Deus, mais humildade deve reinar no nosso coração, de nós reconhecermos o outro superior a nós mesmos. Cada um daqueles adolescentes ali que Deus me deu a condição de estar na frente deles, eles eram superiores a mim, não importando a condição que eles estavam ali. Jovens totalmente perdidos, não sabem nem se é homem, se é mulher, se é o quê. Né? Uma coisa tão básica no mundo que nós estamos vivendo hoje, tanta confusão na mente, irmãos. É só isso. É uma confusão, uma falta de entendimento de quem nós somos. E nós temos essa Bíblia, agora estou falando para nós como igreja, com toda a condição dela se tornar aquilo que Deus é para cada um de nós. Não existe evangelho, não existe propósito de igreja, abrir porta de igreja, sem que você tenha um relacionamento pessoal com Deus, de maneira que você escuta a voz de Deus, Ele falando com você e te direcionando na sua vida. Onde você precisa mudar, o que você precisa fazer para agradar a Ele em primeiro lugar. Essa é uma vida com Deus, e Deus falou comigo. A vida com Deus é uma construção diária de um relacionamento. Diária. Hoje, amanhã, depois, quando você se levanta. Se você não tiver essa consciência que depende inteiramente de você, não depende de mim. A vida em Deus dos meus filhos não depende de mim. Depende de escolha pessoal de cada um deles. Tenha essa consciência lá dentro da sua casa. Você não pode mudar seu marido, você não pode mudar seus filhos, mas você pode mostrar para eles um caminho
Quando eles olham para a sua vida, é como um farol que brilha lá naquela escuridão. Não tem como esconder, né, o tipo de vida que você tem. E Deus quer que essa luz que brilha na sua vida seja vista por todas as pessoas que você se relaciona. Lá mais, né, os familiares, os parentes, onde você vai, no seu trabalho, que seja uma realidade de um relacionamento com Deus realmente vivido, que foi construído, né? Você negando ali a sua vida e reconhecendo que o tempo que você passa com Deus, disso depende todo o resto da sua vida. A sabedoria que você precisa lá no seu trabalho, você encontra sozinho lá no seu quarto, na presença do seu Deus. Reconhecendo, eu não consigo, eu não posso. Eu não consigo nem olhar na cara do meu chefe. Não consigo nem olhar na cara daquela pessoa que me ofendeu. É aí que você tem esse coração dependente do seu Deus. Que você reconhece que você não passa de uma criança dependente do seu pai. Que você realmente, quando as pessoas olham para você e acham que você é ninguém, sem a presença do seu Deus, a sua condição natural é muito limitada mesmo. Realmente nós somos limitados nas nossas próprias condições, né? Mas Deus nos vê muito além disso. Ele me falou, né? Deus me falou outro dia também, que era passar a olhar a minha vida de uma condição mais alta, numa condição espiritual, porque quando eu fizesse assim, eu veria o meu dia a dia, a minha condição, tudo que eu tenho do natural aqui, com mais clareza. Que às vezes nós não enxergamos, né, solução para os nossos problemas, às vezes está tão difícil, difícil demais. Mas o seu Deus te chama para a condição onde você vai dominar as situações por aquilo que você tem no seu espírito, e não na sua habilidade própria, no seu conhecimento. O que adianta nós termos a Bíblia, né, e sabermos a Bíblia toda de cor? O último dia que o Juninho ministrou aqui, ele falou uma coisa muito verdadeira, né, essa condição de um sistema, de uma igreja, que o pastor vem e dá uma palavra toda semana. Palavra de quê? Palavra que ele aprendeu e decorou, que pegou ali na internet para poder falar com alguém. O evangelho não é conhecimento de homens. O evangelho verdadeiro que Jesus nos chamou é um evangelho que eu vivencio na minha vida. Se isso não for realidade para mim, as palavras que eu falo são vazias. Eu falo aqui, a palavra já cai aqui no chão, ó, nem chega aí na sua vida. A realidade de uma vida verdadeira é o que Deus nos chama para nós vivermos. Se não for nessa condição, não precisa da gente vir aqui na igreja, não precisa de nada além disso. Alguns meses atrás, Deus me deu uma... Eu quero falar para vocês, não para mostrar, nossa, Michele é tão espiritual, mas mostrar para vocês um caminho que também vocês podem andar. Deus me deu a direção de estar, né, 3 dias sozinha, e eu fui para esse lugar. E Deus me deu o entendimento de algo que está prestes a acontecer, e Ele me deu uma condição de ver aquilo para preparar o meu coração, para que no momento que aconteça, eu não seja surpreendida que aconteceu, né? E assim também na sua vida, Deus quer te dar entendimento dos dias que estão por vir. Não dos dias lá longe, do dia que o Apocalipse vai se cumprir. Não, o dia de amanhã para a sua vida pessoal. A sua vida pessoal. Deus quer te dar o entendimento do que está por vir para você estar preparado no seu coração, com a força, com a presença dEle. Para que na hora que as situações aconteçam, você esteja ali com a força do seu Deus em você, numa outra condição. Para que na hora que as coisas aconteçam, você não fica culpando Deus sem entendimento do que aconteceu. Porque os filhos de Deus andam aqui nessa terra por um caminho de entendimento. Se nós não entendemos as coisas de Deus, nós andamos cegos, caminhando para uma condição onde Deus não nos fez para que nós andássemos, nessa condição de trevas. Outro dia eu estava lendo um livro que chama Além do Véu. Ele fala de um grupo de crianças que viviam no orfanato na China, todas crianças que eram moradores de rua. E teve um missionário que criou esse abrigo, né, não fala mais orfanato, casas de acolhimento. E tinha um grupo de mais ou menos 40 crianças de diferentes idades, até meninos um pouco maiores.
E ali ele começou a ensinar esses meninos, e tinha aquele momento, né, de adoração a Deus, o momento ali dos cultos, e um dia teve uma visitação muito grande da presença de Deus, do Espírito Santo. As crianças foram batizadas em línguas e começaram muitos dias a experimentarem uma presença de Deus muito forte. E ali eles começaram a ter visões do céu e também do inferno. E uma dessas crianças, ali contando no livro, fala uma parte que assim me marcou muito, que ele falou assim, né, que é como se fosse a nossa vida um caminho que você vai andando, e em algum certo ponto tem dois caminhos que você pode andar, que é uma bifurcação, né? Onde você tem um ponto que você pode ir para a direita ou para a esquerda. Para a direita era o caminho estreito, era aquela porta pequenininha. E o fim desse caminho era o céu, era a presença de Deus, onde nós vamos desfrutar da eternidade da presença do nosso Deus. E o outro lado era o lado da porta larga, do caminho espaçoso, e exatamente quem entrava por aquele caminho espaçoso, o fim era o inferno. E ali eles tiveram a visão do inferno, do lago de fogo, de tudo que descreve aqui na Bíblia, eles tiveram essa visão. Porque às vezes a gente acha, não tem problema eu viver minha vida de qualquer jeito, eu estou indo na igreja, está tudo bem. Só que aqui, de acordo com essa palavra, não existem três caminhos. Como se existisse um meio caminho ali, né? Onde eu tivesse um pé no caminho estreito e outro pé no caminho largo. Não tem jeito. Ou eu passo pelo caminho estreito ou eu escolho o caminho largo. E o fim deles, dessa porta que eu entro, não tem como mudar. Então, não estou falando isso para assustar vocês, pelo contrário, para nos alertar que se nós não despertarmos na nossa vida, nesse dia, hoje aqui, para esse lugar, desse caminho estreito. O que é o caminho estreito? Onde eu ando obedecendo à voz do meu Deus, naquilo que Ele me instrui na minha vida, o caminho que eu devo andar. O caminho de praticar a palavra de Deus, de acolher com mansidão essa palavra, quando é ministrada pelo Espírito Santo no meu coração, quando eu passo tempo sozinha lá com meu Deus. É a instrução para a minha vida. E quando eu entro e ando nessa instrução, eu vou pelo caminho bem estreitinho mesmo, onde só eu ando sozinha ali. Independente do que as pessoas ao meu redor estão escolhendo, eu posso andar individualmente num caminho com meu Deus. Eu posso ter do meu Deus o tanto que eu quiser andar com Ele. Olha que caminho de liberdade que Ele nos dá, de escolhermos. Eu posso escolher. Se aquelas pessoas próximas de mim não estão escolhendo, eu posso escolher. Olha a segurança que Deus me dá. E Ele mesmo é que me conduz nesse caminho dessa vida. E Ele mesmo que me conduz até o fim daquele caminho, que é exatamente passar a eternidade com o meu Deus, conhecendo a Ele, como Ele realmente é, né? Onde Ele foi, já preparou um lugar para mim e para você. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A condição da sua vida não é só essa natural aqui dessa terra. Pelo contrário, a condição da nossa vida é uma condição de uma eternidade. Onde você vai passar essa eternidade, você só pode escolher quando você estiver com seus olhos abertos aqui nessa terra. Não tem como escolher depois. Esse caminho aí dessa bifurcação, você anda agora, hoje, amanhã, com as escolhas que você faz para obedecer o seu Deus, mesmo que pareça muito difícil, que pareça que não está dando resultado. O caminho com Deus é sempre o caminho mais excelente que nós podemos andar na nossa vida. Você não está dando conta? Para lá no seu dia, vai ficar um pouquinho sozinho, fecha os seus olhos, tenta examinar a condição do seu próprio coração. Por que o seu coração está tão turbulento? Quais são as situações que estão te deixando tão enfraquecido? Quais são as pessoas que você tem contato que te enfraquecem tanto? Passa a olhar a condição do seu coração, para Deus criar uma condição de fortaleza dentro de você. Quando você olha as situações, é como se fosse outra pessoa olhando. Você estivesse olhando de fora, porque você não deixa os sentimentos mais entrarem no seu coração. Porque o seu inimigo, ele sabe exatamente onde você é fraco. E é exatamente nessa área da sua vida que ele vai vir com um monte de gente. É uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. O tempo inteiro, como se fosse uma fila que ele colocasse, porque ele já conhece que ele vai enfraquecer você. É com palavras, é com procedimento, é com aquilo que chega nos seus olhos, que te enfraquecem.
Às vezes a gente fala, eu quero muito andar com Deus, mas a gente não corta, né, aquelas coisas que acabam nos separando da presença dele. Cabe a você valorizar o quanto a presença de Deus é valor para a sua vida. Eu não posso fazer isso por você, mas você pode. Então, se é algo que você tem lá no seu celular que te enfraquece, cabe a você cortar isso. Não tem jeito de outras pessoas tomarem decisões por nós. Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Ah, meu casamento está dando tudo errado. O que é o de procedimento na sua vida que você tem feito, que tem enfraquecido o seu casamento? Peça sabedoria a Deus para você enxergar a você mesmo. Para de culpar o outro. Ano que vem eu vou fazer 19 anos de casada. E eu posso dizer assim com muita tranquilidade que eu e o Max chegamos numa condição assim de tranquilidade no nosso casamento. Mas nós só chegamos nessa condição quando nós desistimos daquele lugar de mudar o outro. A força, né? Você tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Os cavalos galopando. Quando nós compreendemos o quê? Que o andar com Deus é individual, você que escolhe a vida que você quer ter aqui nessa terra, né? E aquilo que se você valoriza o seu casamento, você vai esforçar para poder que esse momento, né, onde é segurança para os seus filhos. O lar em união é segurança para os seus filhos. Quando você está unido ao seu esposo, à sua esposa. Ah, mas é muito difícil, Michele. Já falou que o caminho é estreito, falou exatamente. Mas nos garantiu também qual que é o fim do caminho estreito, né? É a própria presença de Deus, é a pessoa de Deus. Enquanto nós estamos aqui na terra, o Espírito Santo, mas na eternidade, o Deus Pai, o Deus Filho, a presença dele continuamente conosco. E quando Jesus foi, né, assunto aos céus, ele falou, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão passar por aflições. Ele nos garantiu isso, mas vocês em nenhum momento vão estar sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, toda a condição que vocês precisem enquanto vocês estão aí na terra. Eu vou conceder para vocês, e esse Consolador vai te guiar a toda a verdade que você precisa para fazer você livre dos conceitos aqui desse mundo, dos valores aqui desse mundo. Ah, meu casamento não deu certo, eu vou buscar minha felicidade. Felicidade em quê? Não existe felicidade sem a presença de Deus. Não existe satisfação nessa terra longe desse lugar que Deus já te chamou para você viver. Quanto mais quando você conhece esse lugar. Não existe esse lugar, vou ser feliz, eu tenho que procurar a minha felicidade. Qual que é a felicidade aqui desse mundo? A única condição que nós temos, que Deus nos concede, Ele nos concede a presença dEle. E da presença do nosso Deus, nós vamos receber toda a satisfação que nós precisamos para vivermos aqui nessa terra. Independente daquilo que nós vemos com os nossos olhos, independente daquilo que nós sentimos nos nossos corações, não são os nossos sentimentos que regem a nossa vida, mas aquilo que o nosso Deus nos diz é uma força muito mais poderosa do que os nossos sentimentos. O que a gente faz com os nossos sentimentos? Vamos rendendo os nossos sentimentos na presença do nosso Deus. O medo, a ansiedade, né? Aquela solidão, aquela coisa de ser reconhecido pelas pessoas. Quando você está sozinho com Deus, é o tempo de você entregando isso, entendeu? Deus, eu estou te entregando isso aqui, estou te entregando essa injustiça, estou te entregando essas palavras injustas que foram faladas, essa ofensa, eu estou colocando aqui diante dos seus pés, Jesus. Eu não quero carregar isso. Todo esse peso que as pessoas querem jogar contra a minha vida, eu não quero viver nesse lugar. E ali você vai entregando e adorando o seu Deus. Jesus, eu te amo por aquilo que você é para mim. Não por aquilo que você pode me dar. Tua presença para mim é o meu bem mais precioso. Essa é a verdadeira adoração. Não precisa de pessoas estarem te incentivando. Levanta suas mãos, faz isso. Lá você sozinho com Deus, ou é a realidade do seu coração ou não é nada. Porque Deus só vai aceitar o que for real para você.
Somente palavras ele não vai aceitar, porque nem chega lá na presença dele. Então, em Isaías 40 fala assim, abre lá, Isaías 40, 29. Isaías 40, 29, fala assim: o nosso Deus, bem presente conosco, Ele faz forte ao cansado. O nosso Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque não vivem na condição apenas natural aqui desse mundo. Essa condição dessa força e desse refrigério somente tem aquele que decide obedecer a Deus aqui nessa terra. Se você andar, decidir, eu quero andar nesse caminho que o meu Deus está colocando diante de mim, essa força você vai receber todos os dias, todos os dias, todos os dias, para você poder olhar para os seus problemas e todos aqueles sentimentos que vêm por causa dos nossos problemas não te dominarem mais. Você olhar para os seus problemas e enxergar a fidelidade de um Deus que nunca falhou conosco. Ao invés de ficar culpando a Deus pelos seus problemas, ou culpando a Deus pelas situações que você não entende por que aconteceram, sendo que Deus quer te instruir antes que elas aconteçam, somos nós que não damos tempo ao Espírito Santo para nos ensinar. Porque o que Ele tem para nos ensinar, nós vamos aprender por toda a eternidade e ainda assim, ainda vai ter coisa para a gente aprender do nosso Deus. Esse é o nosso Deus infinito. Imagina, no tempo que nós temos aqui nessa terra, de 80, 90 anos, alguns pouquíssimos, né? Comparado com a eternidade, o que é isso? Por isso que fala que é um sopro, né? Um sopro mesmo. Então, nós temos que ter sabedoria com o dia que nós vivemos. Foi mais um dia esse dia que nós vivemos hoje. Nunca mais vai voltar. As escolhas que você fez hoje nunca mais voltam. Então, vamos escolher bem, escolher estar na presença do nosso Deus, saber que os olhos dele estão sobre as nossas vidas em todo o tempo. Não é só quando você está aqui na igreja. Quando você chegou aqui, o Senhor não estava aqui, como dizia aquela música antiga. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Pura mentira. Por que Deus ia ficar aqui com os bancos? Ele se relaciona com pessoas, ele se relaciona com o seu coração. Ele está onde as pessoas estão. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E nem precisa de ser servido, né, como se ele precisasse realmente de nós para ele existir. Ele sempre existiu. Sempre existiu. Nós é que precisamos conhecer a infinidade, primeiro, do amor dele por nós. E não ficar só nesse lugar do amor de Deus. Demonstrar o nosso amor por ele, com as escolhas da nossa vida. Não existe maneira maior que você pode demonstrar o seu amor pelo seu Deus do que obedecendo a Ele naquilo que Ele requer na sua vida. Nas pequenas coisas. Começa com as pequenas. Outro dia teve uma pessoa aqui na igreja, no final do culto, né, me falou que ela tinha tirado esse tempo para poder buscar a Deus também sozinha, mas que ela não tinha ouvido a direção que ela estava buscando. E Deus, né, falou com ela ali uma coisa tão linda que eu nunca mais vou esquecer, que a gente acaba pegando para a nossa vida como um conselho, né? Que Deus falou com ela: se você obedecer nas pequenas coisas que eu estou te requerendo, pequenininha, sabe? Vai lá e paga aquela pessoa que você está devendo. É Deus falando com você, pequenininha. Você vai ouvir a minha voz para a direção que você está precisando na sua vida. Então a gente acha, né, que Deus só anda com aquelas coisas grandes demais, né? Que Ele não está atento a essas coisas pequenininhas da nossa vida. E Ele está, sim, atento, porque Ele sabe que essas coisas pequenas acabam nos impedindo de entrar no caminho que Ele já tem pronto para nós, que é um caminho de vitória em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente está ali orando, tem 30 anos, né? Ai, por
algo específico para que aconteça, sem olhar a condição do nosso próprio coração. O que pode ter dentro ali do meu coração que está impedindo de eu receber aquilo que o meu Deus já me falou, que já tem prontinho para mim, e que eu não recebo por minhas próprias obras ou pela minha justiça própria, mas por alinhar a minha vida, o procedimento da minha vida, aquilo que o meu Deus me fala no meu dia a dia. E, para terminar, hoje eu estava ouvindo uma música linda demais, que os meninos vão colocar daqui a pouquinho. Só vou contar o contexto dessa música, que é de um cantor muito famoso, mexicano, ele chama Marcos Witt. Ele tem mais de 30 anos de ministério, né? E muitas músicas que nós cantamos, como Renova-me, Senhor, ou aquela Graças, ou muitas outras. Já ganhou vários prêmios internacionais como o melhor cantor do mundo. E alguns anos atrás ele teve um acidente, que ele foi em um lugar, parece que é uma cachoeira, e pulou, né, daquele lugar alto e não sabia a profundidade. E ali ele quebrou, né, toda a parte das pernas, tornozelo, e precisou implantar 24 coisas ali no pé, como é que chama? Pinos, e também placas que foram feitas. Então, quando ele foi fazer essa cirurgia, que foi muito delicada, ele precisou ser entubado, né, ali para ter anestesia, e logo ali ele já falou com a médica, né, que ele era um cantor, que de maneira alguma as cordas vocais dele poderiam ser danificadas. Aí ele conta no testemunho, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando fez, né, a inserção ali da intubação, e a cirurgia durou 4 horas, danificou totalmente as cordas vocais dele. E ele ficou sem falar durante 8 semanas. E quando ele voltou ali na médica de novo, nada tinha resolvido, e ele passou mais 8 semanas sem nem ao menos pronunciar uma palavra. E nesse momento Deus deu para ele uma música, que depois, né, todo o milagre aconteceu, que falava assim: você continua sendo Deus. Quando a música termina, quando não tem mais melodia, quando não tem mais nada, você continua sendo Deus. E essa música que ele canta, eu queria que os meninos colocassem ali. Tem a tradução, mas dá para entender bem. E a unção e a presença de Deus, quando ele canta isso, aí no meio da música ele vai falar, né, uma parte ali, só para vocês entenderem. Ele fala: eu quero dedicar essa música à minha médica, porque ela sabe muito bem que eu nunca poderia ter voltado a cantar. E isso aqui é um milagre que está acontecendo. Então, esse é o nosso Deus maravilhoso, que nos chama para olharmos, né, para a condição da nossa vida, ao invés de ficar culpando Deus. Deus, por que você não me falou que aquela cachoeira não tinha profundidade? Por que você não fez isso para mim, Deus? Pelo contrário, no momento da adversidade dele, ele se recusou a culpar Deus. Quando nós fazemos isso, nós fechamos a porta ao socorro do nosso Deus, porque Ele é o único socorro da nossa vida diante dos nossos problemas. Quando você culpa a Deus pelos seus problemas, não vai ter solução para o problema que você está passando, porque Ele é a única solução para as nossas vidas. Então, que fique, né, o testemunho dessa música tão maravilhosa.